Prontinho. Então, bom dia a todos. Muito obrigado, né, por participar aqui do evento, desse ciclo de palestras, né, que estamos fazendo para vocês. E hoje nós temos a honra de contar com a presença da professora doutora Flaviana, que é doutora em comunicação escolar pela Unesp de Araraquara, tem experiências na área de educação, com ênfase em avaliação, ensino e aprendizagem, e é colaboradora do INEP e UMEC. Ela vai conduzir a palestra e compartilhar conosco as suas reflexões e experiências sobre o tema. Seja bem-vinda, professora, e muito obrigada por aceitar o convite de participar aqui dos nossos encontros. Obrigada, professora Ana Paula, obrigada, Hugo, obrigada a todos os participantes nesse nosso bate-papo, dessa nossa reflexão acerca das políticas públicas e o desenvolvimento social no Brasil. Lembrando que o assunto é amplo, ele é bastante duro, porque falar em política pública, às vezes as pessoas fazem uma distorção. Que é política pública realmente, como ela funciona. A política pública, ela é pensada e ela é gerida para todos, independente de classe social. Nós temos alguns grupos neste momento que estão trabalhando para que nós possamos ter políticas públicas específicas para as minorias, que atualmente ainda é um programa de discussão. De que minorias eu estou falando? LGBT, adolescentes, crianças e idosos. Então, nós temos o ECA, que trata da criança e do adolescente, mas não especifica, olha, isso é para aquilo. É, na verdade, uma proteção. Então, nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, vamos falar um pouquinho de desigualdade social, saúde, educação, que são os temas de maior relevância atualmente. A maioria de vocês irão prestar o ENAD e irão prestar os concursos públicos. Dentro do ENAD, há um momento em que vocês precisam olhar para essas políticas públicas, que vocês precisam olhar para esse desenvolvimento do ser humano. E há também nos concursos públicos as referências de que área você está prestando o concurso e quais políticas públicas são específicas para esse público. No caso, saúde e educação são os maiores contribuidores dessas questões. Então, vamos lá. Eu vou virar um pouquinho o rosto, porque o meu PowerPoint está na outra tela, tá? Então, vamos. Então, o nosso tema de hoje, vamos entender essas primeiras linhas. Então, o conceito de política pública é um conceito bastante amplo e ele tem o Estado como peça-chave, a peça fundamental desse processo de desenvolvimento. Eu preciso que eu monto uma política pública. Não é tão simples, não é pensar assim, olha, os deputados, os senadores vão votar uma pauta, e essa pauta pós-votação, ela já será implementada. Não é assim que funciona. Para que eu tenha uma política pública, eu preciso de abrir uma agenda, chama agenda mesmo, é o primeiro passo, onde eu vou avaliar prós e contras. Depois que eu faço essa avaliação de prós e contras, eu levo em discussão, coloco para análise. Em uma primeira análise, ela vai passar por diversas comissões. Então, comissão de Constituição e Justiça, a comissão da saúde, a comissão da educação, de acordo com a política que está sendo discutida. Depois desse primeiro debate, eles passam para o debate da segunda casa, que é o Senado, e depois passa para ser homologada ou não pela presidência da República, pelo governador ou pelo prefeito, dependendo aí de qual esfera institucional nós estamos falando. É interessante que vocês saibam que os municípios também podem ter políticas públicas específicas, mas, via de regra, eles seguem os trâmites tanto do governo federal quanto do governo estadual. Há necessidade de se seguir normas específicas.
Então, não posso pensar em alguma coisa e já dizer que isso vai funcionar, que isso vai ser implementado automaticamente. Não é bem assim que funciona. As coisas são morosas, as coisas são é, delicadas, alguns assuntos são muito delicados para se pensar. Vocês estão vendo a discussão sobre o aborto, por exemplo, está há anos girando e não se chega a um consenso, porque é um assunto bastante delicado, envolve diferentes esferas, então, por isso que às vezes demora um pouquinho para se entender. Então, essas são as primeiras linhas da nossa conversa. Nós temos que pensar que a política social. Agora, vamos especificamente na política social. Então, vamos entender essa política social, que é o foco do nosso bate-papo de hoje, que é o que é bastante cobrado nas questões do ENAD com relação aos direitos humanos e nas questões de concurso público também, que trata sobre essa política social dentro, é claro, do tipo de concurso que você vai prestar. Então, o eixo central da política social é a ação estatal, que é a ação do Estado, que atende a direitos sociais, observando sempre o risco, a contingência e a necessidade da formulação dessa legislação. Esse risco, a contingência e a necessidade, ele será avaliado após essa política ser implementada. Pode ser que, em um primeiro momento, algumas coisas não deem certo, então ela precisa de retornar. Então, é o que nós falamos que são os apêndices. É quando você entra para ler a legislação daquela política pública, por exemplo, o SUS. O SUS ele é da década de 90. Então, ao longo do tempo, ele já foi reformulado diferentes vezes, porque a sociedade muda, as pessoas mudam, há um envelhecimento maior atualmente, então há necessidade de se olhar para esse público da terceira idade, da melhor idade, 80 mais, né? Eles chamam de diferentes formas. Então, isso vai sendo reformulado conforme há uma avaliação desse trabalho. Sempre é avaliado, há sempre a necessidade de se montar uma corrente de avaliação. Bom, então vamos lá. Política social, ela vai ter duplos objetivos. Esses objetivos, eles partem da proteção social, que é a seguridade social, e da promoção social, que é as oportunidades e os resultados. A promoção social é o salário mínimo, um grupo, milhões de pessoas no Brasil vivem de salário mínimo. Se não houvesse essa legislação que assegura minimamente um salário, o empregador poderia discutir qualquer salário. E aí vocês estão vendo, né, diariamente, sempre a mídia traz uma coisa ou outra sobre os trabalhos análogos à escravidão. Esses trabalhos análogos à escravidão, eles, dentro, na legislação, eles caem na proteção social, que é quando a pessoa não tem um salário digno, ela não tem a cobertura dos direitos sociais, fundo de garantia, INSS. Então, aí, esse patrão ou essa empresa, enfim, ela será condenada inicialmente justamente porque esse objetivo da política social não foi cumprido por aquele grupo, né, por aquela pessoa, enfim. Então, a primeira é a proteção social, é segurar essa pessoa socialmente para que minimamente ela tenha dignidade para habitação e alimentação. É o que conta inicialmente. E depois nós temos a promoção social, que são as oportunidades e os resultados, oportunidade de saúde pública de qualidade e oportunidade de educação pública de qualidade aqui nesses dois maiores exemplos que permeiam mais as discussões dentro da sociedade atualmente. Então, a promoção social ela encontra alguns desafios, que é o despreparo para o trabalho e o exercício da cidadania, distorção entre renda e riqueza. Nós vamos tratar sobre isso no índice de Gini, quando nós observarmos como que é calculado a distorção de renda no Brasil. O Brasil é um país que atualmente está em 0,560, mais ou menos, no índice de Gini, o índice de Gini ele é global. Isso quer dizer que o Brasil tem uma disfunção de riqueza enorme, gigantesca, nós vamos tratar sobre isso.
E a marginalização pela falta de oportunidade do mercado. Essa marginalização ela é observada quando há a Eu gosto pesquisa de desse. domicílios. Esse é Essa pesquisa melhor. de domicílios ela é feita censitária, Porque eu tô pegando escutando um todo mundo ambiente a aqui, cada eu vou ter 10 que. anos, e, e ela é feita de forma escalonada. Então, esse município nós vamos olhar hoje, aquele município nós vamos olhar amanhã. Então, isso tudo é organizado pelo Hum, IBGE para entender essa questão é dessa pavião. marginalização, que é quando eu tenho vagas de Você emprego, conhece ela? muitas vagas, mas eu não tenho pessoas Eu vou em qualificadas políticas para ocupar essas públicas. vagas. Então, Palestra. onde está o problema? O problema está na qualificação Ela é para o animada, mercado né? de trabalho ou o problema está nas vagas do mercado de trabalho. Então, tudo isso é observado, tudo isso é política pública, Nossa, tem eu que conheci ser ela. vista, porque é o bem-estar social, é o bem-estar da pessoa que está em jogo. Nós temos políticas setoriais de proteção social, né? Já falei para vocês do SUS, já falei para vocês da educação, mas vamos entender todas essas políticas, quais são elas. Então, a grande, a enorme, atualmente uma das mais importantes é o SUS mesmo, é o Sistema Único de Saúde. Ele tem diferentes programas dentro do SUS. Então, talvez o mais conhecido atualmente é a atenção primária à saúde, que é o SAMU, que é as unidades básicas de saúde, as UBSs, a proteção à saúde da família, a proteção à gestante. Então, são os principais programas, e a farmácia popular, que é onde as pessoas já pegam medicamento sem precisar pagar por isso. Essa política setorial, ela vem se alterando ao longo dos anos, justamente porque ela tem que atender toda a população. Então, conforme agora entrou a imunização, agora não, né? Já desde o ano 2000 entra a imunização obrigatória, então todas as crianças têm faixas etárias, elas estão sendo vacinadas. Agora a vacinação da Covid passa a ser anual, a vacinação da H1N1 passa a ser anual, a imunização da dengue ela já começa a escalonar, primeiro crianças e jovens, então agora ela está sendo escalonada. Então, tudo isso faz parte de uma política pública do SUS. A Previdência Social ela é dividida no regime geral de contribuição e no serviço público. Então, como é que funciona? O regime geral é o INSS, que é aquele seguro social que o brasileiro tem quando ele trabalha, por exemplo, como CLT. Então, ele vai pagar por essa previdência e, ao longo, a previdência anda sendo alterada, vai ter uma nova alteração agora em 2027, então a previdência será novamente reestruturada, porque nós vamos ver daqui a pouco, as pessoas estão envelhecendo mais. Então, se elas envelhecem mais, elas utilizam o regime de previdência com maior tempo. Então, é preciso que haja também uma contribuição mais robusta. Então, ela será alterada novamente em 2027. Provavelmente vai passar de 65 para 68 anos para a mulher e vai passar a chegar a 70 anos para os homens. Isso tem várias regras, inúmeras regras, diferentes artigos, que aí a pessoa, no momento da sua aposentadoria, pode se encaixar. E nós temos a previdência do serviço público. Então, quem é estatutário, ele vai pagar a previdência para um instituto de previdência. Então, seja ele um instituto de previdência municipal, seja estadual, seja federal, e a regra não pode ferir a regra federal, mas pode ter aí alguns artigos, outros artigos, que vão sendo observados de acordo com a periculosidade, a exposição do trabalhador. Então, por exemplo, quem trabalha com serviço de radiologia, ele aposenta mais cedo, porque a exposição dele àquela ao césio, né, do raio-x, da ressonância magnética, enfim, ela é maior. Então, ele precisa de ser protegido. Os professores, 25 anos de carga horária, mas não é porque mas o professor ainda dá conta de trabalhar mais. Dá conta, mas a que custo? Então, eles pensaram nisso, né? A cabeça já vai, né, ficando
com outras questões para serem resolvidas. A mobilidade, também o corpo já pede um tempo maior de locomoção. Então, tudo isso é observado. As políticas setoriais da educação. Então, a educação no Brasil, ela segue a Constituição Federal de 1988 e segue a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é a 9394/96. A partir essas duas leis educacionais, então, outras resoluções que estão a critério do Executivo são geridas para melhorar o sistema público de educação. A educação, partindo do princípio que ela vai dos 4 aos 17 anos obrigatoriamente, que é a educação infantil, a educação básica, né? Ela é educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e ensino médio, dos 4 aos 17 anos obrigatoriamente. E o ensino superior, que dentro da legislação ele conta como mérito, por isso que vocês prestam vestibular para poder entrar no ensino superior, porque a legislação diz isso, que é por mérito. E aí, dentro do ensino superior, ela vai se dividir em duas modalidades, que é a graduação e a pós-graduação. A educação básica também se divide em modalidades garantidas por lei. As duas principais é a educação de jovens e adultos e a educação especial, para aquelas crianças que apresentam transtornos ou síndromes e precisam ser acolhidas em suas individualidades. Trabalho e a renda, oferta de trabalho para as pessoas, para que elas possam ter seguridade social, para que elas possam ter promoção social, e a renda, que não pode ser menor do que o salário mínimo vigente. Então, o salário mínimo ele aumenta conforme o PIB cresce. Então, se o PIB cresce 1%, é 1%, 2% é 2%, ou às vezes por uma política pública ou uma política de governo, que é o que mais acontece, sobe acima da inflação. Então, no final do ano, quando se apura, porque a inflação ela é apurada por trimestre. Então, no final do ano, quando se apura essa inflação, então a inflação deu 12%, não é possível dar 12% de aumento do imposto do salário mínimo, então se dá 6,5%, 7,5%. É assim que eles calculam. E a infraestrutura, que é a habitação, urbanismo e saneamento básico, ela é uma política de proteção social, principalmente a questão do saneamento básico e o urbanismo com relação à quebra de barreiras. O que é uma quebra de barreira? Então, se eu tenho uma escola de zona rural e o transporte público precisa buscar essas crianças para trazer essas crianças para a escola, a ponte, às vezes, aquela ponte que tem ali entre a fazenda e a pista, né? Tem que estar segura, porque senão ela é uma barreira, ela quebra uma barreira, passa a ser um dificultor para aquelas crianças se locomoverem de um lado para o outro. Isso também com as pessoas que precisam de frequentar as unidades básicas de saúde, precisa de ter quebra de barreira. Por isso que vocês passam pela rodovia e veem aquelas passarelas enormes, né, na rodovia. Às vezes o pessoal fala assim, nossa, mas é mais fácil atravessar pela pista do que atravessar pela passarela. A pista é uma barreira que causa diferentes acidentes, atropelamentos, enfim. Então, a concessionária, ou a prefeitura, ou o Estado precisam construir essas passarelas para quebrar essa barreira, para não ter dificuldade de locomoção das pessoas. Então, essa é uma questão de urbanismo. E o saneamento básico é água e esgoto. Então, todos têm direito a ter água e esgoto tratado e água de qualidade. Pasmem, pasmem, ainda temos muitas famílias sem acesso a esgoto, que não tem banheiro em casa. Uma coisa simples, um banheiro, não tem. Eles ainda têm fossas. Eles cavam o buraco ali, tem uma metragem da fossa para casa, né, para habitação, eles cavam ali uma fossa e ali eles vão jogando os dejetos. Depois eles cobrem com terra de novo, abrem outra fossa. Mas isso ainda acontece. Há muitas cidades que as famílias ainda não têm acesso a banheiro. Isso é uma pauta de discussão há muito tempo já, tanto nível nacional quanto municipal, porque isso causa doenças, enfim, as pessoas passam a ser infectadas por moscas, uma série de questões
que precisam ser observadas, e é uma política setorial, então ela tem que ser cumprida. As políticas transversais de grupos específicos, que eu falei no início da nossa fala, essas que estão sendo olhadas, observadas, com uma lente de aumento realmente, esses grupos, que são grupos que a gente chama de grupo microscópico. Então, eles são um grupo pequeno, mas que precisa de uma atenção maior, que é o macro. Então, a gente sai do micro e vai para o macro. Então, dentro dessas políticas transversais, nós temos a igualdade racial e a igualdade de gênero. É uma pauta que está sendo discutida, sendo levada há muito tempo já à discussão, mas não é algo que foi já fechado. Ela tem resoluções específicas, há legislações, por exemplo, com as pessoas com deficiência. Então, nós temos legislações específicas para os surdos, legislações específicas para os cegos, legislações específicas para o deficiente físico, porque foi uma pauta de luta desses grupos. Então, esses grupos eles passam a lutar para se proteger. Então, depois de um longo tempo de discussão, isso acaba sendo criada essa legislação que acolhe e que protege esses grupos. Então, nós temos a pauta das crianças, adolescentes, idosos e jovens. Então, agora vocês viram que foi sancionada, que vai sim preservar as crianças nas redes sociais, preservar os jovens nas redes sociais. Então, há um limite de exposição para essas crianças e esses jovens. Isso tudo aconteceu por conta de uma série de denúncias e a mídia, a pessoa tem que tomar muito cuidado com o que ela coloca na mídia, porque isso pode viralizar assim a um ponto que você não consegue mais pegar as migalhas depois. Então, isso já foi sancionado, nós não sabemos ainda a avaliação disso, como vai ficar daqui 1, 2 anos, quando essa avaliação for realizada, para realmente proteger esse grupo que nós chamamos de grupo de maior vulnerabilidade, tanto legal quanto social. As pessoas com deficiências, né, já expliquei, os povos indígenas, então, o marco, vamos demarcar as terras, não vamos demarcar as terras, vamos proteger essa cultura, não vamos proteger essa cultura. Isso tudo também já vem uma discussão gigantesca, uma discussão enorme, pautas já foram criadas, legislação foram discutidas, artigos caíram, artigos entraram, então ainda estamos nessa morosidade com a pauta dos povos indígenas. O LGBTQIANP+, que também é uma discussão longa, uma discussão profunda, agora temos uma outra discussão. Então, em alguns países do mundo não é aceito, outros países são aceitos. Agora vamos falar a âmbito mundial, né? No Brasil, vamos autorizar o casamento, agora não vamos autorizar o casamento mais. Quer dizer, isso ainda não está estabelecido como política pública. Então, há ainda necessidade de uma reflexão e de uma luta maior dessas pessoas. E agora entra na pauta a população de rua. Então, as pessoas que moram na rua, que carecem de um local para dormir, de alimentação, de banho, coisa simples. Pessoal, banho. Ah, quando a pessoa não tem a higiene do corpo, ela é mais suscetível a diferentes tipos de doenças. Então, de que população de rua que eu estou falando? Daqueles que não têm onde morar, mas trabalham durante o dia, mas o que ganham não dá para pagar uma moradia. A população de rua que foi abandonada pela família, são várias questões que precisam ser observadas. Dentro da política transversal, nós também precisamos de observar a garantia da renda, que são as transferências monetárias e não monetárias. As transferências não monetárias é de recurso mesmo. O que eu posso ofertar? Que o Estado, com letra maiúscula, né, que é o todo, o que ele pode ofertar para essas pessoas que precisam, que passam por um momento de vulnerabilidade social. A provisão de bens e serviços, então, até quando eu posso ter um abrigo, vamos pensar no morador de rua, né? Ter um abrigo, ter um albergue, como eu posso organizar esse bem, como eu posso organizar esse serviço, como eu posso olhar para esse público.
E a regulação, que são as normas e comportamento desses agentes públicos, como que esses agentes vão trabalhar. Então, quando eu falo agente público, eu falo o agente público da saúde, o agente público da educação, o agente público da segurança. Então, como que eles trabalham? Nós seguimos regulações, nós, professores, seguimos normas e regulamentos específicos que são institucionais, que são daquela instituição, ou são do município, ou são do estado, ou são do governo federal. Então, são normas que nós precisamos seguir, principalmente normas éticas dentro dessa regulação. Então, nós temos essas normas éticas, eu não posso ferir a ética. E isso serve para qualquer um. Então, saúde, segurança pública, educação, habitação, urbanismo, enfim, todos têm normas que devem ser seguidas e precisam ser. Esse agente tem que ser preservado, mas o público que recebe o serviço desse agente também deve ser preservado. Bom, a saúde eu trouxe, sim, praticamente um resumo geral do que é da saúde, mas o nosso tempo é muito curto, já havia dito, então vamos pensar assim, naquilo que é mais solicitado que vocês tenham conhecimento. Então, como eu já disse anteriormente, a saúde, o SUS, ele tem algumas assistências que são obrigatórias. Agora, nós estamos com uma discussão muito profunda, robusta, a respeito das enfermidades da saúde mental. Então, isso já estava sendo discutido antes da pandemia. Com a pandemia, isso teve um agravo muito maior. Então, hoje nós temos um grupo muito maior de pessoas que recorrem ao Serviço Público de Saúde, ao Serviço Único de Saúde, ao SUS, em busca de cura para a mente, não mais para o corpo. Então, há de se provavelmente nos próximos anos, nós já teremos dentro do SUS uma grade de cuidados ainda maior com a saúde mental, que hoje acomete crianças, jovens, adultos e idosos. É um grupo muito maior de pessoas que estão procurando por esse serviço. O SUS ele atende em diferentes frentes, mas principalmente na atenção básica de saúde, na vigilância sanitária, precisamos da vigilância sanitária e da vigilância epidemiológica. Então, a dengue, por exemplo, é um caso endemático e tem que ser observados, focos, curados, enfim. Então, isso faz parte do SUS também. A assistência farmacêutica e a promoção à saúde bucal. Nós sabemos que a boca ela é uma porta de entrada para diferentes tipos de doenças. Então, hoje há uma preocupação maior com a saúde bucal, tanto que nós temos UBS específicas para o serviço de odontologia. E o Programa Nacional de Imunização, que eu falei para vocês, e o SAMU, o Atendimento Móvel de Urgência, ele é também uma política pública vinculada ao SUS. Entrou no Brasil a partir da regulamentação do SUS, a partir da entrada do SUS. O que melhorou? Então, nós tivemos uma taxa de mortalidade infantil reduzida, nós não podemos dizer que está zerada, mas, assim, muito melhor do que quando os estudos tiveram início, que foi a partir da década de 50. Então, a taxa de mortalidade na infância, tem uma diferença entre mortalidade infantil, que é a hora que a criança nasce, né, o neonatal, e a infância, durante a infância. Então, vai ali do 1 ano e 8 meses até 4, 5 anos de idade. E a esperança de vida do homem, ela modificou. Então, ela sai de 68 anos em 1965, 95, quando ela começou a ser estudada, e passa agora, 2024, a 72 anos. Então, assim, é um salto. Vocês falam assim, mas é só 4 anos, mas é bastante. E é bastante, e tem que observar como que esse adulto está envelhecendo. São os principais desafios desse sistema? É universalizar e integrar todos os serviços ao longo quando vocês começam a ler, né, as notícias, observar a cidade de vocês. Então, assim, a pessoa precisa de uma cirurgia. Vamos falar uma coisa assim bem boba. Precisa de tirar a vesícula.
cirurgia simples, né? Vídeo laparoscopia e tal. A pessoa fica lá 2, 3, 4, 5 anos na fila esperando para tirar aquela vesícula, aquilo incomoda, aquilo dá dor, falta ao trabalho, causa o absenteísmo. Então, isso precisa melhorar, que é que a gente está sempre ouvindo, né? Vamos acabar com as filas, vamos acabar com as filas. Isso nunca acaba, porque nós temos também uma carência de profissionais. Nós temos uma carência de médicos que queiram trabalhar ali na linha de frente do SUS, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, fonoaudiólogos. Nós temos uma carência grande, apesar de termos muitos cursos superiores voltados para a área, mas ainda temos carência de pessoas que queiram estar à frente do SUS, queiram estar ali. Então, intensificar a promoção da saúde e lidar com as discrepâncias, né? Que é a população de maior vulnerabilidade poder ser atendida primeiro. Né? Tem que pensar em tudo isso, quem vai ser atendido agora. E a ampliação do acesso à saúde também é algo que precisa ser estudado. Bom, em relação à educação, que é uma outra política social bastante profunda. A educação ela é focada sempre na promoção social, a criança precisa ser alfabetizada na idade certa, que é até 8 anos de idade, a criança precisa estar na escola até os 17 anos, obrigatoriamente, mas infelizmente isso não acontece. Nós acabamos perdendo essas crianças ao longo do caminho, então eu dou sempre esse exemplo. Se entra 100 crianças no primeiro ano da educação básica, que ela entrou lá com 7 anos, eu tenho que tirar 100 crianças da escola 10 anos depois, com 17 anos. Eu não tiro essas 100 crianças. Eu vou tirar 60, 50. Eu tiro um número muito menor. Elas vão se perdendo pelo caminho. E eu não posso perder esse jovem. Então, eu preciso de olhar para esse jovem, o que a escola, o que o Estado pode fazer para que esse jovem não se perca. Por isso que foram criados programas, por exemplo, como o Pé de Meia. Não, o Pé de Meia é um programa social vinculado à assistência social. O aluno do ensino médio, para fazer jus a esse pé de meia, ele precisa estar inscrito no CAD, né, no Cadastro Único de Assistência Social. A família precisa receber um dos programas sociais, Bolsa Família, Bolsa Gás, são diferentes programas sociais, a família precisa estar inscrita. E aí ele vai receber R$ 200 por mês. Muito pouco, R$ 200 por mês. Mas para uma família que não tem nada, é bastante importante que ele receba isso. Então, isso é um programa para tentar reter a criança ali na escola. Não basta só você buscar a criança em casa, que nós chamamos de buscativo, mas eu preciso de ofertar alguma coisa para que eu mantenha esse jovem, porque senão, lá atrás, nós falamos sobre a questão do emprego, que eu tenho vaga, mas eu não tenho quem trabalha, justamente porque eu perdi esse jovem no meio do caminho. E aí ele não tem a qualificação necessária para suprir a vaga. Então, tudo isso precisa ser observado. E nós temos, então, as ações, né, chaves que eu falei para vocês já, que é a educação infantil, educação básica e o ensino superior. E nós temos a distribuição dos livros didáticos, que é o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, onde a criança vai para a escola e tem ali os livros, não precisa comprar esse material. Eu tenho também o Programa de Alimentação Escolar, Programa de Alimentação Nacional, que é o PENAC, tem o Programa de Transporte, que é o PENAT. Então, a criança que mora a 2 quilômetros da escola, ela terá o transporte público, ela vai para a escola com transporte público, a menos de 2 quilômetros ela vai a pé. Pois é, né? E a alimentação, que deve ser supervisionada por um nutricionista, para poder fazer esse balanço de alimentação, para nutrir essa criança em uma necessidade básica, quando aqueles que não têm a oportunidade de uma alimentação balanceada, tenham pelo menos uma alimentação balanceada, que vai ser na escola. Por isso que hoje a escola oferece a verdura, o legume, a proteína, o carboidrato, a fruta, né, vai entrar ali com um açúcar natural, tal.
e não posso oferecer nada que não seja saudável. Então, nós não podemos oferecer, por exemplo, um nuggets, uma salsicha, né? Nada disso o PENAC não permite que seja ofertado. Bom, atualmente, a rede brasileira ela conta com aproximadamente 180 mil escolas, cerca de 2 milhões de professores, sendo que 1,5 milhão praticamente está na rede pública. E a maioria dessas escolas também são de rede pública. Quais são as vantagens disso tudo, né? Dessa política pública educacional? Então, a frequência escolar dos 4 aos 6 anos, né? Começa obrigatoriamente com 4 anos. Ela expandiu para 81,3% na última nos últimos dados, né, do censo escolar, que é o de 2024, que foi publicado em 2025. A taxa de frequência dos 7 aos 14 aumentou em 98%. O analfabetismo reduziu para 9,7%. Aí vocês podem pensar, mas reduziu bastante. Não, pouquíssimo. A nossa taxa de analfabetismo ainda é alta, em vista dos outros países. O número médio de estudos, que deveria ser de 15 anos, está aí entre 7 e 8 anos. Então, o menino vai para a escola e não termina nem o 9º ano, já se perde ali pelo 9º ano mesmo, que é um problema sério. Os gastos da educação, eles aumentaram 5% do valor do PIB. Então, quando o PIB é divulgado, ali entre outubro, novembro, mais ou menos, que eles fazem essa apuração, então eu já sei quanto será gasto. Não é gasto, porque não é saúde e educação não são gastos, é investimento. Então, quanto vai ser investido em educação e saúde, que são as duas áreas que não podem ficar sem assistência financeira. Então, às vezes, corta ali de um Ministério das Cidades para um saneamento básico, para uma rodovia, enfim. Eles vão tentando ajeitar o gasto público para não ultrapassar o teto fiscal, que é necessário esse teto fiscal, mas saúde e educação não pode cortar. Eles até cortam, né? Cortam ali 2%, 4%, já chegaram a cortar até 30%, mas 30% desses 5% do PIB. Então, pego os 5% do PIB, e aí, dentro dos 5% do PIB, é que eu corto alguma coisa e direciono para outros gastos públicos, vamos dizer assim. Bom, o principal desafio educacional hoje é sanar, acabar com o analfabetismo no Brasil, vai demorar bastante, e universalizar o acesso à educação básica. Então, hoje, as crianças são obrigadas a ir para a escola, mas muitas vezes não conseguem esse acesso, principalmente em estados onde o índice Gini, a disfunção dentro das dificuldades sociais mesmo ali, de uma carência material maior, onde esse Estado tem uma desigualdade social muito forte, então o acesso à educação também é reduzido. No Brasil, o principal estado é o Acre mesmo, com um índice de 0,6, é altíssimo. Então, isso também é bastante prejudicial para um país que quer, né, se desenvolver. E contribuir com a queda da desigualdade, com uma redução de aproximadamente 1,09% no índice Gini, que é o índice que mede a desigualdade social, vocês podem pensar assim, nossa, mas 1,9 é fácil de alcançar. Não é. Não é, partindo do princípio que eu tenho um país muito grande, com desigualdades sociais extremas, né, de estado para estado, dentro do mesmo país, e uma população também muito grande, muito carente, né? O número de pessoas que concentram o maior número de riqueza é muito pequeno, perto do número de pessoas que estão aí abaixo da linha da pobreza no Brasil. Infelizmente, nós voltamos a este problema. O índice Gini, que eu falei para vocês, o Brasil é o 10º país em desigualdade social, atrás de todos os países da África. Então, o nosso índice Gini é 0,518. Para vocês entenderem o que é isso, é assim: 0, não há desigualdade social. Isso não existe, tá?
O país com menos desigualdade social é a Eslovênia, com 0,2. Então, zero não tem. Então, zero não tem desigualdade social e tem muita desigualdade social. Nós estamos ali um pouquinho acima da metade. É ruim, é bem ruim. Um Brasil desse tamanho, com uma arrecadação gigantesca, e estarmos ali um pouquinho acima da metade. Então, é bem ruim mesmo. Então, o índice de Gini ele é um indicador estatístico, né? Varia de 0 a 1, já falei para vocês. Ele foi criado por um matemático italiano, que é o Corradini, e ele avalia a desigualdade social dentro de uma região, dentro de um país e dentro de um grupo específico. Então, dentro daquele grupo, como que está a concentração de renda? Então, vamos pensar assim, dentro do grupo dos professores, dos enfermeiros, dos psicólogos, dos fonoaudiólogos, como é que está a concentração de renda? Isso é avaliado pelo IBGE. É o IBGE que faz essa apuração de dados a partir desses programas de atendimento ao domicílio, enfim. Pessoas que usam o SUS, pessoas que usam a escola pública, tudo isso é avaliado para medir a concentração de renda, habitação, urbanismo. São várias questões que entram aí, mas principalmente eu pego o número total da população e divido pelo PIB. Aí, a partir dessa divisão, eu monto o coeficiente e faço a distribuição de renda pelos estados. Então, esse estado, o Acre, como que é o PIB desse estado e quantas pessoas habitam esse estado? E aí eu vou fazendo toda... É um cálculo gigantesco, não tem as fórmulas corretas, e eu preciso de colocar isso dentro de uma planilha que faz realmente uma curva, né? Então, eu tenho igual um jogo de batalha naval, né? Que tem os quadrantes e vocês vão ali colocando os pontos que são as pessoas que moram naquele local, naquele zoneamento, enfim. Bom, trabalho e a renda no Brasil, ele é medido pelo Sistema Nacional de Emprego. Então, ele vê número de vagas ociosas, número de vagas ocupadas, a formação das pessoas. Então, o MEC, que é o Ministério da Educação, ele envia o Ministério do Trabalho, olha, formou tantos mil advogados, por exemplo. Formou tantos mil advogados, a OAB concedeu mais tantos mil carteira, né, da ordem, o número da ordem e tal. Quantos estão trabalhando? Quantos estão empregados? Tudo isso é analisado e avaliado. São censos que são feitos ali com as informações que são repassadas pelos diferentes órgãos públicos, eles precisam repassar essas informações. Então, nós tivemos, dentro desse trabalho e renda, nós temos mais ou menos 5,4% da população que vive de salário mínimo. Então, se não tivesse o salário mínimo, talvez nós tivéssemos aí um índice de pobreza muito maior no Brasil. O seguro-desemprego aumentou, procura pelo seguro-desemprego nos últimos anos. Então, o seguro-desemprego também é uma política pública social de trabalho e renda, que a pessoa ela é mandada embora, ela é demitida, seja por justa causa ou a revelia, né, a critério, nós falamos a critério, né, do empregador, e ele recebia os 40% do fundo de garantia, recebia ali férias, o salário do mês, né, os benefícios sociais, e não tinha com que viver, às vezes não tinha como pagar um aluguel, não tinha como arcar com ali o básico, né, que é a alimentação, e essa pessoa é muito comum. Então, se pensou em uma modalidade de seguro que a pessoa pudesse estar segurada por um determinado tempo, até procurar outro emprego, conseguir outra colocação, que é o seguro-desemprego. Começou com 3 meses, na pandemia foi para 6 meses, enfim, ele vai sendo alterado, justamente aquilo que eu falei no início, essa avaliação da agenda pública, conforme as coisas vão sendo alteradas, as coisas vão se modificando. Para que essa pessoa ela tenha ali uma segurança daqueles meses receber o salário, não é o salário integral, é proporcional,
eu fui mandado embora com 5 mil, eu vou receber 5 mil. Não, não é bem assim, eles fazem uma proporção, não se paga isso tudo de uma vez. Então, a pessoa recebe para poder se manter até que ela seja enquadrada, recolocada, na verdade, a palavra correta, em outro trabalho. Então, também é uma política pública. Às vezes as pessoas acham ruim, mas ele fica trocando de um trabalho para o outro para ficar recebendo seguro-desemprego. Não, não é assim que funciona. Você precisa de ficar 1 ano trabalhando em outro local para aí, se você for demitido, receber outro seguro durante o período que você está recebendo seguro-desemprego. Você tem que fazer um curso profissionalizante, você tem que se matricular em uma escola profissionalizante para fazer um curso, SESC, Senai, Senac, ETEC. Então, você precisa mostrar que você está se qualificando para conseguir uma nova vaga. Não é bem assim, que vai recebendo um monte de seguro-desemprego, porque é pago pelo governo federal, com a arrecadação dos impostos que nós pagamos. Então, não é bem assim que a coisa funciona. Bom, esse Sistema Nacional de Emprego, ele mostra melhorias, né, ao longo dos anos, ele sai aí de uma aderência de 3,9%, de 39% para 47% na taxas de admissão e de demissão de 1,5% para 6,8%. Ele vai de assim, 1,5%, 6,8%, é que 6,8% das pessoas não são mais demitidas. Então, tem todo um cálculo que é feito para se apurar também a oferta de emprego e a procura também por esse emprego e essas qualificações. O maior desafio é garantir emprego para todo mundo. Esse é um desafio gigantesco e, principalmente, ampliar a abrangência dessa oferta de trabalho. Porque, às vezes, a pessoa tem qualificação e não consegue encontrar uma vaga para ela. Atualmente, o que está acontecendo? As pessoas estão preferindo trabalhar com algo que elas não são formadas, tenham minimamente conhecimento sobre aquilo, uma vaga muito inferior para não ficar desempregado, porque vocês sabem que nós estamos vivendo uma recessão muito forte, econômica, política, social, e isso afeta muito o emprego. Agora, com essa questão da taxação das importações, então, né, o governo americano deixou de comprar o nosso produto, porque a taxa é muito alta, e aí isso gerou desemprego. Então, as pessoas que estão ficando desempregadas, elas estão aceitando trabalhar em outros locais, justamente para não perder a renda. Então, as políticas transversais, que eu falei ali no início, elas prevêem uma série de ações e são setoriais, que eu falei ali para vocês. Elas são setoriais, porque naqueles setores que eu mostrei para vocês de minoria, e observando sempre a vulnerabilidade de cada grupo. Então, os grupos né, abordados, que eu já falei para vocês, a luta desses grupos, eu vou só focar um pouquinho no LGB e no TQI-APN+, que é uma discussão que está agora em voga. Então, eu acredito que 5 ou 6 anos, mais ou menos, já tenha sido definido como que vai ficar o olhar para esse público-alvo. Então, o LGB, que são as lésbicas, gays, os bissexuais, eles é uma orientação sexual. Então, a pessoa, né, o amor, o afeto ao mesmo sexo ou aos dois, né, enfim, que são os bissexuais. E o TQI-PN+, é uma questão de identidade de gênero. Então, eu me identifico com esse gênero, ou me identifico com aquele gênero, ou não me identifico com nenhum deles, que são os não binários. Então, essa é uma discussão que está em voga agora. Eu acredito que 5 ou 6 anos isso já tenha se estabelecido, inclusive para os programas sociais. A saúde, a atenção a esse público-alvo, porque nós não temos ainda uma atenção específica para esse público, atenção básica de saúde, que eu digo. Então, precisa ter realmente,
Então, eu acredito que 5 ou 6 anos, eu mais tardar 10, eu acho que vai dar certo. As características desses grupos transversais é a oferta de serviços, né? Falei para vocês, e as ações sociais, como gênero, raça e juventude, que estão em ampliação, mas ainda há uma discussão. A agenda já foi aberta e o impacto também já foi aberto. Agora precisa passar pelas diferentes comissões, né, de Constituição, pelos diferentes debates, para então se chegar a um ponto específico, não digo, terão ainda alguns estrangulamentos, mas que ele tenha pelo menos um ponto de encontro desses diferentes debates para que essa política pública seja realmente implementada mais tardar em 10 anos. E isso indica um esforço crescente do Estado para atender a necessidade desse segmento, e os maiores desafios são os contextos nacionais para observar esse público. Esse contexto nacional ele vem de uma confusão no modo de gestão. A gestão no Brasil, quando eu digo a gestão no Brasil, a gestão política, ela é bastante confusa, porque o que acontece? Nós temos que ter uma política de Estado, não uma política de governo. Uma política de Estado é aquela que pensa naquele público-alvo, seja ele qual for, e trabalha para aquele público-alvo. Uma política de governo, ela é daquele governo que está naquele momento. Então, enquanto aquele governo está, funciona dessa forma. Quando ele sai, eles fazem as alterações. E aí passa a atender uma outra política de governo. E as coisas ficam muito confusas, elas acabam se perdendo. Isso acontece muito na educação. Então, hoje a gente trabalha assim, amanhã a gente trabalha assado, no outro dia a gente trabalha de outro jeito, vai chegando uma hora que a gente já não sabe mais como trabalhar com a criança. Uma hora eu corrijo, outra hora eu não corrijo, uma hora eu dou cartilha, outra hora eu dou livro, uma hora eu faço na lousa, outra hora eu faço digital. Então, acaba que a gente se perde muito nestas questões, porque não são políticas de Estado voltadas para um público específico, mas são políticas de governo. E nós precisamos de aumentar o alcance e garantir uma efetivação dessa política pública. Eu já falei para vocês, demora, é um método moroso, primeiro preciso de abrir essa agenda, isso caminha, né? São anos de discussões, debates. Mas eu preciso de, principalmente, parar, né? Parar, pensar em uma política pública de Estado, que está sendo debatido agora com bastante afinco, em algumas casas, que é o gênero, a raça e a juventude. Eu preciso de olhar para esse público, que eu preciso garantir uma efetivação de política transversal para esse público que não é assistido efetivamente por nenhuma política pública atualmente. Eu tenho, claro, as diferentes políticas que vão olhar para todos de uma forma geral, mas especificamente, olha, eu vou olhar para esse povo, vou olhar agora para os indígenas, olha, eu vou olhar agora para os quilombolas. Eu ainda não tenho algo bem substancial. Tenho aquelas que vão entra, volta, que são as resoluções, que são atos específicos do executivo, não precisa passar pelo legislativo, só precisa de ter a confirmação do judiciário. Bom, preciso de pensar no combate à pobreza, e as maiores políticas públicas de combate à pobreza atualmente é o programa Bolsa Família e o programa e o benefício de prestação continuada. O programa Bolsa Família ele tem diferentes aspectos, né, para as pessoas de vulnerabilidade social, e o objetivo realmente é garantir uma efetivação financeira. Às vezes as pessoas falam assim: fulano ganha R$ 2.000 de Bolsa Família, fulano ganha R$ 3.000 de Bolsa Família. Não, pera lá, vamos entender o que é isso aqui. O mínimo que a família recebe de Bolsa Família, desculpa, o mínimo não, a pessoa precisa de ter um mínimo e um máximo para poder receber o benefício. Então, o mínimo de renda per capita
de R$ 218 aproximadamente per capita, né? Ali dentro. Existem, claro, as pessoas que estão na linha de pobreza, que é abaixo de R$ 66. Então, abaixo de R$ 66, elas já são inseridas em todos os programas de benefício de proteção à família, todos, abaixo dos R$ 66. E acima dos R$ 66 e até os R$ 218 é feita uma análise nos conselhos de assistência social. Então, eles é que vão olhar para essas famílias. E não pode ultrapassar uma renda de R$ 706. Então, quando você vai pedir o benefício, solicitar o benefício, é uma série de documentação que você encaminha. Então, se eles fazem a apuração e veem que a tua renda ultrapassa o limite essa da legislação de 2025, isso vai conforme o salário mínimo cresce, e o PIB cresce, a legislação é refeita, né? Um novo decreto é editado. Então, aí de R$ 706. Bom, esses efeitos multiplicadores, eles fizeram com que as famílias pudessem ser atingidas, o maior número de pessoas. Esqueci de falar do BPC. O BPC ele é um benefício para pessoas que têm uma comorbidade, seja ela física ou mental. Partindo do princípio que eu tenho deficiência física, deficiência sensorial e deficiência mental. Então, deficiência mental entram todas as síndromes e transtornos, as deficiências sensoriais são os cegos e os surdos, e o cego surdo, e a deficiência física, que acomete qualquer parte do corpo. A pessoa recebe o BPC, que é esse benefício de prestação continuada, para auxiliar nos tratamentos. Então, contratação de um fisioterapeuta, de um fonoaudiólogo, enfim, são diferentes questões que estão ali. Também há necessidade de se comprovar essa deficiência, com os laudos médicos, os exames médicos, e a pessoa, dependendo da comorbidade, ela é aposentada. Então, ela nunca vai poder trabalhar. Então, se é, por exemplo, uma pessoa de múltiplas deficiências, que nós chamamos de deficiência múltipla, né, que é mental, física, sensorial, então ela é aposentada, ela pode ser aposentada como com criança ainda, 5, 6 anos de idade, que não tem como a deficiência reverter. Então, ela é aposentada. Algumas pessoas, elas vão se inserir no mercado de trabalho. Então, o cego que aprende a ler em braille, que se locomove sozinho, então ele pode ir para o mercado de trabalho, ele deixa de receber o BPC e vai para o mercado de trabalho. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado e tudo bem observado. Bom, o programa Bolsa Família, ele atinge atualmente cerca de 2,25% das famílias brasileiras, o BPC 2,20%, o regime de previdência social mais ou menos 2,10%, e o regime da previdência 1,86% dessa população, então ela é beneficiada por essas diferentes formas de benefício. Isso, pessoal, é muita coisa, é muita coisa para se pensar. Isso eu tratei dos principais programas sociais, não entrei nem na metade de todos eles, porque é muita coisa mesmo dentro de política pública para nós falarmos. Então, os principais são esses, aqueles que vocês realmente precisam saber, porque eles seguem, né, a cartilha da ONU dos direitos humanos, lá de 1948, eles não fogem de nada disso. Eles olham para as questões da pobreza no Brasil, para a desigualdade social no Brasil, para garantir minimamente, que é algo exigido também pelos organismos internacionais, ONU, Unicef, OCDE, eles exigem que se olhe, que se volte o olhar para essa minoria, precisa realmente de olhar para todo mundo. E espero que vocês deem agora continuidade, se leiam aquilo que vocês acham mais interessante, e estamos aí para ajudá-los e auxiliá-los naquilo que for necessário, que vocês precisarem realmente, podem contar conosco. Perfeito. Professora, muito obrigado, né? Alguém tem alguma pergunta? Se quiser colocar aqui no chat, eu vou colocar um link para vocês
fazerem, questionáriozinho lá para marcar a presença de vocês, depois poder, tá gerando as horas PAC, tá. Eu vou colocar o link aqui, vocês já respondem, eu vou deixar uns minutinhos aberto, vocês já respondem, porque depois aí eu vou fechar a resposta. Deixa eu só pegar aqui, ó, copiar o link. Vocês podem entrar então para fazer o login lá, tá. Professora Flaviana, muito obrigado, pela pelas informações, vai ser muito útil para os nossos alunos. E obrigado, Hugo, por nos ajudar aí, tá? Na parte técnica. Pessoal, então tá o link aqui, ó, vocês já fazem o cadastrinho lá para poder gerar então as horas, ok? Alguém tem alguma pergunta? Gostaria de complementar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Bom, que bom que Muito esclarecedor, muito claro as suas explicações, professora. Agradeço aí a participação. obrigada, obrigada. Então, até a próxima, Ana Paula, Hugo, caríssimos estudantes, e contem comigo para o que vocês precisarem. Muito obrigada. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, Tchau. final de semana. Bom final de semana. Tchau.